Tá indo, Rick. Seguinte, pessoal, então, bora começar com a lista de exercícios. A gente começa, para variar, com história. A gente vai pegar exercícios desde a pré-história até a Idade Média, que foi até onde a gente chegou. E a gente vai começar com o exercício de uma federal já, para começar daquele jeito, estralando, gostoso com os exercícios. Então, mudar aqui a fonte, mudar a cor para preto, colocar a fonte tamanho 18. Todo mundo está conseguindo ver a lousa branca certinho? Beleza, então. Então, aqui temos o exercício. Já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso da cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Então, letra A. Várias ciências auxiliam no estudo, como a antropologia, a arqueologia e a química. Letra B. A pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. Letra C. Sobre o paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujos exemplos são as pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas na caverna. Letra D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico, através dos traços geométricos do desenho da pintura. E letra E. Os fluidos seres semelhantes ao homem foram australopitecos de homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. Dessas alternativas, qual seria a alternativa incorreta, falsa? Bora lá, podem erguer a mão, podem mandar no chat, podem. Eu acho que vocês conseguem botar uma marcação na tela também, né? Nesse estilo aqui, né? E aí, com qual a gente fica? Alguém queira se arriscar, dar uma falada? Não? Beleza, alguém desenhou uma setinha apontando a E, alguém desenhou uma setinha apontando a A, outra seta na E. Seguinte, então, a gente fica com a letra E mesmo. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os australopitecos de homem de Java, bem mais adaptados com o homem de Neandertal, o que é falso. O homem de Neandertal ele vai vir depois nessa cadeia evolutiva, justamente pela seleção natural. Então, ele está sendo selecionado pelo ambiente, pela natureza, por ser mais adaptado. Sobre a letra A, sobre essas várias ciências auxiliando no estudo. A antropologia tem a ver com o estudo da cultura, dos hábitos, com base nos achados arqueológicos, inclusive. A química ajuda a gente a entender melhor o que esses povos tinham de materiais disponíveis, o modo que eles trabalhavam essas pinturas. Então a letra A ela é verdadeira. A letra B fala nessa divisão paleolítico e neolítico, sobre o processo de trabalhar a pedra. Lembrando, paleolítico seria a idade da pedra lascada, por assim dizer. O paleo tem a ver com algo mais bruto, mais cru, enquanto o neolítico é algo mais novo. Lítico vem de litos, pedra. Então realmente faz referência a esse processo técnico. A letra C, sobre o período de grande desenvolvimento artístico, cujos exemplos são pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente está falando de pré-história, para não conceber como um período que, por chamar-se pré-história, não tem história, não tem expressão artística. Então, quando a gente fala nessas pinturas antropomorfas, em forma de seres humanoides, zoomorfas, em formas animais realizadas nas cavernas, a gente está falando em arte, a gente está falando em história. E a letra D fala do desenvolvimento artístico diferente do paleolítico no neolítico, através de traços geométricos, de desenho e pintura. Por quê? Porque essa evolução que há nas técnicas. Caraca, eu tô com uma pessoa esperando aqui. Bom, essa evolução que se dá nas técnicas entre os desenhos do paleolítico e do neolítico vem também desse avanço nas ferramentas que foram usadas, nas próprias técnicas de pintura, na própria disponibilidade de materiais. Então, tudo isso é relacionado. Eu vou admitir uma pessoa aqui na chamada, eu não sei quem é, tá como DOJE. Bom, admitir e a gente já resolve para ver quem é aqui. Vou dar uma mandada no chat para descobrir quem é. Então,
beleza. Dessa pergunta não ficou nenhuma dúvida, imagino. Ou ficou alguma coisa que vocês querem manter no privado. Eu respondo no coletivo porque pode ser uma dúvida coletiva, mas eu não falo o nome de quem foi. Só vou dar a resposta assim. Alguém tem alguma dúvida? Vou dar uns 10 segundos assim para digitar. Depois eu passo para a próxima já. Fechou, então. Vou passar aqui. Tá dando para acompanhar tranquilo pela lousa branca? Vocês conseguem ler sem dificuldade? Fechou, então. Eu tinha medo que ficasse difícil de ler. Então, aqui a gente tem uma segunda questão sobre a pré-história. Pede para a gente examine as 3 proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Primeiro, a pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos, paleolítico e neolítico. Segunda, a domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao neolítico. E terceira, a duração do paleolítico é bem mais extensa que a do neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. E aí nós temos as alternativas, todas as proposições são verdadeiras, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, apenas 1 e 3, apenas as 2 e 3 são verdadeiras, todas são falsas. Então aí, vocês estão orbitando para qual resposta nesse exercício? Então, afirmação 1, pré-história, compreendida pelo dos homens sobre a terra e o uso da escrita, dividida em 2 períodos, paleolítico e neolítico. 2, invenção da escrita posterior ao neolítico. E 3, paleolítico mais extenso que o neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos, certo? A Melissa mandou ali a letra C, eu vi outra marcaçãozinha na letra C. Teve uma outra marcação que passou na lousa, eu não vi, certo? Parece que há um consenso pela C, certo? E, de fato, a gente fica com a C, apenas as proposições 1 e 3 são verdadeiras. A pré-história é dividida tradicionalmente em paleolítico e neolítico, paleolítico de maior duração, um período cujas técnicas são mais primitivas que o neolítico, usando bastante cuidado aqui no uso da palavra primitivo. Primitivo não é no sentido de selvagem, não é no sentido pejorativo, é apenas uma observação quanto ao nível de desenvolvimento técnico, certo? Por que a 2 está falsa? Porque, embora a domesticação de animais e a agricultura sejam características ao neolítico, assim como a gente vai ter, então, ao final do neolítico, a invenção da escrita, a ordem é inversa. A gente vai ter a revolução neolítica, que tem a ver com o surgimento da agricultura, com a domesticação de animais, e após isso, com o neolítico já correndo, na mudança de era, a gente vai ter o quê? A invenção da escrita, certo? A invenção da escrita com certas reservas, a invenção da história, a passagem da pré-história para a história. Porque quando a gente passa a ter um registro mais formalizado, a capacidade de um registro mais formalizado. Dessa questão, alguma dúvida? Tá 10 aqui. Beleza. Bora avançando então. A resposta foi essa, isso, Andrei. Então, seguindo aqui já falando da mudança da Constituição das primeiras cidades, sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas. É correto afirmar que, letra A, durante o surgimento das primeiras formações urbanas, os homens viviam em cavernas.
Letra B, primeiras formações urbanas apareceram instrumentos rudimentares produzidos pelos homens. Letra C, início das primeiras cidades já indicava um processo de sedentarização do homem, proporcionado pela Revolução Agrícola. Letra D, quando surgiram as primeiras formações urbanas, o homem era essencialmente caçador e coletor. E letra E, na formação das primeiras cidades, o homem foi ganhando capacidade de agarrar-se em árvores, tornando-se bípede. E aí, galera? Vamos lá. A gente fica com qual aí? Essa questãozinha, ela é uma questão simples, mas ela é cheia de pequenas coisinhas que podem complicar na hora da resposta. D, quando surgiram as primeiras formações urbanas, o homem era essencialmente caçador e coletor. Mais alguma? B, primeiras formações urbanas aparecem instrumentos rudimentares propostos, feitos pelo homem. Vendo se alguém mais aponta. Mais coisas na D, mais coisas na B. Uma setinha, duas setinhas azuis na C. Beleza, então. Bora lá. Outra setinha roxa na B. Vamos lá, então, alternativa por alternativa. Letra A. Durante o surgimento das primeiras formações urbanas, os homens viviam em cavernas. Falso. Certo? A gente vai ter diversas formas de vivência do homem. A gente vai ter um homem nômade, o homem se abrigando em cavernas, o homem se abrigando dos elementos em construções temporárias, mas não necessariamente vivendo em cavernas, e isso não necessariamente durante o surgimento das primeiras formações urbanas. Então, letra A a gente já corta. Letra B, primeiras formações urbanas apareceram instrumentos rudimentares produzidos pelo homem. Esses instrumentos rudimentares produzidos pelo homem, eles já existiam de certa forma no Paleolítico, eles se tornam mais complexos no Neolítico. Então, eles não são consequência de uma formação urbana. Eles já existiam anteriormente, eles se tornam mais complexos com a formação urbana, mas não surgem ali. Eles já existiam naquele momento. Então, a B também não é. Letra C. O início das primeiras cidades já indicava um processo de sedentarização do homem proporcionado pela Revolução Agrícola. A letra C, ela está correta, certo? Esse processo de sedentarização do homem, de tornar-se sedentário, abandonar o estilo de vida nômade, ele vem justamente por causa dessa passagem paleolítico-neolítico, que foi proporcionada pela Revolução Agrícola, a domesticação de animais e plantas. Então, essas primeiras cidades vêm do quê? Vêm justamente dessa sedentarização. Pô, mas como assim? Ué, a sedentarização diz respeito à mudança ao modo de vida. Só que há uma diferença entre sedentarização e urbanização. Eu posso falar numa sedentarização onde você vai ter diversos indivíduos, você vai ter esses indivíduos se sedentarizando, por assim dizer, de maneira isolada. O processo de urbanização, essas primeiras cidades, falam em uma sedentarização coletiva, onde as pessoas estão agindo a um fim coletivo, certo? Letra D vai falar o seguinte: quando surgem as primeiras formações urbanas, o homem é essencialmente caçador e coletor. E por isso que eu falei, essa era uma questão que a gente tinha que tomar cuidado. Essas primeiras formações urbanas só surgem após a Revolução Neolítica. Após a Revolução Neolítica, a gente já tem um homem que conhece a domesticação de animais e que está passando por um processo de sedentarização devido à agricultura. Então, quando surgem essas primeiras formações urbanas, o homem não é mais essencialmente caçador e coletor. A gente já tem a sociedade passando a se organizar com base na domesticação de animais, com base na agricultura. A formação urbana é consequência disso. Você não sustenta uma formação urbana com base na caça e coleta. A letra E ninguém marcou, o homem começa a agarrar-se em árvore e tornar-se bípede com a formação das primeiras cidades. Eu acho que ninguém aqui tem essa impressão de que o homem é tipo elfo da Terra-média do Tolkien, abraçado em árvore. Então, a gente corta aí também. Essa questão, ela tinha uma certa facilidade para induzir ao erro. Ficou alguma dúvida da solução dela? Por que que é uma e por que não é outra? Ficou claro por que que é a C e não a D ou a B?
Gabriel falou que sim. Contar até 10 aqui então. E a gente parte para próxima. Galera, mais um de pré-história ou a gente já parte para o próximo assunto? Mais um? Beleza. Então vou apagar aqui e a gente já passa pro próximo. Vamos lá então. Tá aqui. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico entre 10 e 7 mil anos de Cristo foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar, antes de eu entrar nas alternativas, esse período 10 mil antes de Cristo, 7 mil antes de Cristo, esse espaço. Normalmente a gente joga um 8 mil antes de Cristo ali por estar mais ou menos no meio. Por que a gente está falando de um espaço? Porque essa transição do Paleolítico para o Neolítico ela não é homogênea. A Revolução Neolítica ela vai estar acontecendo em diversos espaços geográficos diferentes, cada qual em um tempo diferente, nesse intervalo aí de 3 mil anos. Ela é um processo, ela não é um estalar de dedos e de repente o mundo passou pela Revolução Neolítica. Isso é uma coisa interessante de notar na história, é sempre um processo. Mesmo quando a gente define datas para o final de períodos históricos, por exemplo, 476 depois de Cristo, fim do Império Romano, início da Idade Média. Essas datas obedecem a alguns critérios, mas são frutos de um processo histórico que ainda está acontecendo. Bom, continuando. Então, entre as mudanças do Paleolítico para o Neolítico, podemos citar o aparecimento da linguagem falada, a domesticação dos animais e plantas, isto é, aparecimento da agricultura e pastoreio. Letra C, aparecimento da magia e da arte. D, povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental. Letra E, aparecimento de vários novos instrumentos, como agulha de osso, arpões, ançóis, machadinha, lança e faca. E aí? Essa seta foi na A ou foi na B? Essa seta foi na B. Essa segunda seta foi na B. A pessoa desenha uma seta que quase cegou o professor aqui. Outra seta na B, B, B. Tem algumas setas que parecem que estão indo para A. B, B, beleza. É isso, pessoal. A gente fica com a B mesmo. Eu pensou em revolução neolítica, pensou em domesticação de animal, pensou em agricultura, certo? Interessante notar que essa agricultura ela não foi descoberta por acidente do dia para a noite. O homem vai começar a perceber que os trechos dos quais ele costuma frequentar, deixar sementes, etc. As árvores vão nascendo, os arbustos vão nascendo. O processo de descobrimento da agricultura, domesticação dos gêneros agrícolas é um processo demorado também. Eu tive a impressão que algumas setas foram na A, que falam em aparecimento da linguagem falada. Ao final do Neolítico, a gente vai ter um aparecimento da linguagem escrita, certo? Não falada. A linguagem falada existia já anteriormente, o que não há um registro formal dessa língua. A gente não sabe, por exemplo, como um homem pré-histórico se comunicava, qual era a estrutura da língua dele, mas a gente sabe que eles se comunicavam, certo? Então a gente fica aí com a letra B mesmo. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Fechou? Alguma dúvida aqui? Não, beleza então. Bora lá para a próxima, já avançando no tempo, saindo da pré-história. Então, bora. Bora lá. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de: letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da Idade da Pedra para a Idade dos Metais. Letra C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Letra D,
possuir uma área agriculturável extensa favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Letra E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para desenvolvimento comercial. Então aí, pessoal, a antiguidade foi berço da civilização sumeriana devido a que fato? Então, o Luca falou A ou D. Luca, eu preciso que você se comprometa com uma delas, porque a alternativa a gente se compromete com uma. Setas na D, beleza. Outra seta na D, uma seta imensa, verde, bonita na D. Seguinte, pessoal, o que acontece aqui? O Luca falou A ou D ali, e eu acho interessante primeiro discutir o A ou D e depois falar provavelmente da seta. Seta é a D, tem uma seta perdida ali na página inferior da lousa. A alternativa correta é a E. Desculpa, D. É uma agricultura extensa, favorecida pelos Tigre e Eufrates. A gente precisa lembrar sempre os nomes desses dois rios quando a gente fala Mesopotâmia. Mesopotâmia, entre rios, certo? A questão fala pra gente do berço da civilização devido ao fato de a agricultura, a necessidade de água fresca, de solo agriculturável para a formação de uma cidade, ela precede qualquer preocupação com o ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. De fato, essa região da Mesopotâmia vai ser um ponto de confluência para comércio, para culturas diferentes. A região da Mesopotâmia vai abrigar diversas culturas. Só que esse não é o motivo dela ser o berço da civilização sumeriana. O motivo dela ser berço da civilização é porque a área agriculturável é extensa, favorecida pelo Tigre e Eufrates. E não por uma natureza comercial de prosperidade da Mesopotâmia, certo? A mesma coisa é, havia um sistema hidrográfico bom para a locomoção de pessoas, apropriado para desenvolvimento comercial? Havia, de fato havia. O comércio ao longo do Tigre e Eufrates acontecia. Só que isso não é motivo para esse local ser berço de civilização. A necessidade da agricultura precede as rotas comerciais, certo? Ficou claro, pessoal? Por que a D? Fechou, então. Bora lá, então, passar para uma próxima. Vou apagar aqui. A gente faz isso pela retomada e a próxima aula a gente já volta mais pesado com conteúdo mesmo. Aqui a gente faz esses exercícios para dar uma treinada. Então, bora lá. Outra questão de ler afirmativas e decidir a correta ou as incorretas, no caso, você pode fazer dos dois modos. Então, leia com atenção afirmativas a seguir sobre as condições sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia. Número 1. Condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada através de uma organização individualista. 2. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. 3. Na Suméria, os templos e zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam às custas do trabalho de grande parte da população. E 4. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e também a formação do primeiro reino unificado da história. Dá um tempo para vocês pensarem nessa, é uma questão mais puxada mesmo. Então a gente vê aí como é que vai ficar. Bora lá. Número letra B, 2 e 4. O pessoal tá indo na B, tem um círculo azul aqui que eu não sei por que ele tá aqui, já tirei ele. O pessoal indo em massa na B. Pessoal, maneira nas setas aí, por favor.
senão eu fico tímido com as setas. Então, beleza, a gente estava indo na B. Vamos lá. A1 fala em uma agricultura de irrigação praticada através de uma organização individualista. A organização da Mesopotâmia, via de regra, foi uma organização mais focada nesse coletivo. Ah, professor, mas a gente tinha líderes autoritários e tal. Não, beleza. Os líderes eram autoritários, a gente tinha uma concentração de poderes de fato, mas a organização da agricultura era coletiva. 2. Economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. De fato, as cheias do Tigre e Eufrates, elas eram mais irregulares. Quando a gente está falando da Baixa Mesopotâmia, a gente está falando da região mais ao sul, que é onde os rios estão nascendo ainda. De fato, a Baixa Mesopotâmia vai ser marcada, então, sobre essas crises, sobre essa irregularidade das cheias. Não à toa, boa parte das obras hidráulicas que vão acontecer na Mesopotâmia vai ser em função dessa irregularidade. A construção de diques para barrar a cheia dos rios, a construção de canais de irrigação, tanto para levar a água para mais longe, para ter um canal de escoamento quando começam as inundações, certo? E vai ser uma região historicamente ocupada por guerras. Então a 2 está correta. 3. Na Suméria, os templos e zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população. A 3 é verdadeira também, certo? Por que a 3 é verdadeira? Estes zigurates, esses templos, eles eram grandes complexos dedicados não apenas à adoração dos deuses, mas também à administração da cidade, onde havia uma reserva de alimentos, onde eram pagos impostos, e esses templos, esses zigurates, eles eram construídos como? Tanto usando da mão de obra da população, quanto mão de obra escrava. Mas o ponto aqui é, o que custeava essas construções era, de fato, o trabalho dessa parcela da população. Então, a 2 e a 3, corretas. A gente já tem, então, por aí, como todas as alternativas marcam só duas, a 2 e a 3 como verdadeiras. A 4 fala que a presença dos rios Tigre e Eufrates possibilita o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e também a formação do primeiro reino unificado da história. A gente tem dois pequenos problemas aí. Quem se arrisca? Questão do reino unificado. Isso. Qual que é o lance do reino unificado? Isso tem a ver com... Isso aí é mais... Como é que eu vou dizer? A resolução dessa questão é na linha da Nath, beleza, Andrei? A grande questão da resolução dessa questão passa por ter segurança na 2 e na 3. A 4 já entra numa particularidade da história que é mais difícil de se exigir um domínio. O primeiro reino unificado da história que a gente vai ter vai ser no Egito. Abrindo parênteses aqui, então, para lembrar qual foi a situação do Egito. Inicialmente, o Egito se organizava em torno dos nomos, pequenas comunidades autônomas às margens do Nilo. Certo? Vocês lembram disso? Dos nomos, dos nomarcas, nessas comunidades ao redor do Nilo? Esses nomarcas, conforme essas instalações, conforme essas comunidades, os nomos se tornam mais ricos, passam a acumular mais excedente, passam a acumular mais riquezas a disputar por poder. Então, o poder dos nomarcas se concentram, eles entram em conflito uns com os outros pelo domínio, pela hegemonia na região. Até que se formam os reinos do Alto e Baixo Egito. E esses reinos do Alto e Baixo Egito serão unificados mais ou menos em 3000 a.C. por Menés, com a formação do Império Egípcio. E esse Império Egípcio vai ser unificado sob a figura do faraó.
Então, o primeiro reino unificado da história será por causa desse trabalho do Menés, ok? E não por causa da Mesopotâmia. Pô, professor, não vou lembrar desse negócio do Menés na prova. Primeiro reino unificado da história, Egito, pelo Menés. Não lembrou disso. Dava para resolver tendo segurança na 2 e na 3. E isso é uma coisa que vocês vão perceber em algumas questões. Às vezes elas vão colocar coisas muito particulares que vão deixar a gente inseguro na questão e vão induzir a gente ao erro. Isso é exatamente o que acontece nessa questão, certo? Tá jogando para a gente essa informação do primeiro reino unificado da história, que é uma informação que a gente não tem segurança, ao mesmo tempo que ela fala algo que a gente tem segurança, que é o quê? Desenvolvimento da agricultura na região do Tigre e Eufrates. Pô, isso a gente sabe que aconteceu, certo? Beleza, pessoal. Ficou alguma dúvida dessa? Só por curiosidade, agora na tela minha, o que vocês estão vendo? É a lousa? Ah, tá. Não, é porque eu tô checando um boleto aqui que veio e eu tô vendo se ele tá pago ou não, né? Acabou de chegar a informação. E daí eu vou estar aqui compartilhando meus boletos com vocês já, né? Aquela festa do boleto. Vamos lá então. Podemos ir para a próxima? Não ficou dúvidas? Vou indo para a próxima então. Bora lá. Vou pegar aqui a questão para a gente colar. Cadê a questão aqui para colar certinho? Opa, escapou aqui. Essa questão que eu vou botar agora ela é uma combinação já de Egito e Mesopotâmia. É uma comparação muito comum, muito importante, vocês precisam ter noção dela. Então, bora lá. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de Tigre e Eufrates são os dois da Mesopotâmia. Letra A. Terem desenvolvido um intenso comércio marítimo que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. Letra B. Serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. Letra C. Haver impossibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes da necessidade de controle hidráulico e organização social. E letra D. Possuírem, baseados na prestação de serviços dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares. Certo? E aí? Qual que a gente fica? Se uma pergunta aqui sobre o Tigre e o Eufrates sendo ligados à Mesopotâmia. Deixa eu fazer um desenho aqui no cantinho direito. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a nossa África, distante África. A gente tem a África aqui, a gente vai ter. Para cá vai vir a Ásia. Contorno aqui da África, daí para cá, aqui assim. E assim. Tigre e Eufrates estarão mais ou menos aqui, ó. E o Egito, o Nilo, no caso, vai ser um rio que vai correr mais ou menos. Não, tá errado. Mais ou menos aqui assim, ó. O Nilo. A região da crescente fértil será esta daqui, por causa da proximidade desses importantes corpos d'água. Então aqui nós temos Tigre e Eufrates, e aqui nós temos o Nilo, certo?
Eu vi vocês marcando a C. C. Beleza, então. Tá certo, pessoal. É a C. Como assim haver impossibilitada a formação do Estado a partir da produção de licenças, controle hidráulico e diferenciação social? Primeiro, então, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, devido à grande fertilidade dessas terras, na região da crescente fértil, há início de uma produção de excedente agrícola. Esse excedente agrícola, então, a produção agrícola que não está sendo consumida, que não está sendo necessária à sobrevivência imediata, que pode ser estocada, pode ser negociada, ela vai ter a ver com uma concentração de riqueza, concentração de poder e uma necessidade de preocupação com o que há de ser feito com esse excedente. Então, isso é um dos fatores que vai levar à formação do Estado. Segundo fator que vai levar à formação desse Estado é a necessidade do controle hidráulico. Como assim? Isso mais na Mesopotâmia do que no Egito, mas também no Egito, tem a ver com, por serem extremamente dependentes do regime de cheias desses rios, essas populações, essas civilizações, tinham a necessidade do quê? De conseguir controlar este processo. Ou, se não controlar, ao menos ter noção de como ele funcionava. Tem a ver com o desenvolvimento da astronomia e das grandes obras para o controle hidráulico. No caso da Mesopotâmia, obras capazes de conter as cheias imprevisíveis. No caso do Nilo, que tinha cheias mais regulares, construções que fossem capazes de lidar com essas cheias e transferir essa água para locais nos quais ela fosse mais necessária. E por último, ali onde fala da diferenciação social, a gente vai ter, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, uma sociedade organizada em estamentos, em diferentes camadas sociais. No Egito, a gente vai ter no topo de tudo o faraó, logo abaixo dele os escribas, os vizires, os sacerdotes, os soldados, daí um coletivo de servos que vão cuidar do artesanato, do comércio, da agricultura, e um montante de escravos, esses escravos numa escravidão típica da antiguidade, que são muitas vezes prisioneiros de guerra ou criminosos. No caso da Mesopotâmia, a gente vai ter uma organização parecida, com os reis, uma burocracia estatal, numa camada superior. Ali no meio a gente vai ter também esses servos livres e na base também escravos. Então, a diferenciação social, cuja manutenção era feita pelo Estado. A gente não vai ficar com a letra A, porque não havia esse intenso comércio marítimo favorecendo grandes civilizações hidráulicas, certo? Não há um domínio do Mediterrâneo, por exemplo, na questão Egito-Mesopotâmia. Da mesma forma, B fala que são povos orientais que formam diversas cidades-estado. A gente tem um problema aí. Por quê? Porque o Egito não forma cidade-estado. A gente está falando em Império Egípcio, ponto. Não são várias cidades egípcias independentes. A gente está falando do Império Egípcio controlado pelo faraó. E a letra D fala na prestação de serviços dos camponeses que viabilizam a formação de grandes impérios milenares. A Mesopotâmia, em específico, é uma região da formação e destruição de diversos impérios, fruto dos diversos conflitos que haviam na região. O Egito, a gente vai estar falando de impérios milenares. Sim. Ok, beleza, Lívia. Tudo bem. Tudo bem. Eu espero que volte, eu espero que não tenha que manter no 4G, mas se acaba a bateria, não tem problema. Tento dar um jeito de te passar isso depois, ok? Beleza, eu vou ficar aqui por enquanto até a bateria cair. Fechou, Lívia. Tudo bem. A letra D está falando o quê? Desses imensos exércitos que realizam a formação de grandes impérios milenários. A Mesopotâmia, então, a gente tem diversos impérios surgindo e desaparecendo. No Egito, a gente vai ter um império egípcio, mas o Egito vai ser dividido em 3 momentos, que vai ter um império, o alto, médio e baixo império. E a divisão entre esses 3 momentos tem justamente a ver com a fragmentação do Egito, com a destruição do império anterior e com o nascimento do próximo. Então a gente não pode falar com tanta segurança numa continuidade de grandes impérios milenares. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre as questões de
Mesopotâmia? Então, vou botar uma de Egito aqui, que ainda vai ter a ver mais ou menos com o tema. Ela é uma questão um pouquinho mais extensa, mas é um modelo de questão bem típico de cair sobre Egito. Nossa senhora, vai ficar grande. Prontinho, ó. Então, bora lá. Dentro de uma certa visão de história, chamada de materialismo histórico, modo de produção significa a forma como se organiza uma sociedade em função do conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si e interferindo umas nas outras. Esse materialismo histórico dialético tem a ver com a perspectiva marxista da história, tá? O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marca a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo. Então a gente tem aí letra A, modelo também encontrado na Mesopotâmia, consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. Letra B, modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado, em que os indivíduos se especializaram em uma área do sistema de produção. Letra C, relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população egípcia. E letra D, modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e não pagavam tributos para o governo, pois os camponeses e artesãos possuíam uma posição privilegiada no Egito Antigo. Qual que é a resposta com a qual a gente fica nessa questão? Legal, estou vendo uma setinha roxa ali. Super fofa a setinha roxa. Uma setinha vermelha. A pessoa que está fazendo na setona vermelha, né? A pessoa das setonas vermelhas está disparando a seta. Não se preocupa muito em acertar a alternativa. A seta cinza está na mesma linha. A imensa seta vermelha apontando a pergunta. Beleza, vou considerar que há um consenso pela letra A. Certíssimo. Toda vez que a gente falar em modo de... Valeu pelas setas, pessoal. Toda vez que a gente falar em modo de produção asiático, a gente vai estar, então, pensando no quê? Nesse modelo que também foi encontrado na Mesopotâmia, baseado nessa servidão coletiva. Baseado nesses servos que já pagavam impostos, já tinham deveres com o Estado, que o Estado que era o proprietário de fato dessas terras, e esses servos vão estar, então, oferecendo o seu trabalho em relação ao quê? Para essas grandes obras públicas, certo? Por que não a B? A B fala em trabalho assalariado. Corta. A gente está falando de servidão, não trabalho assalariado. Letra C, troca a multa de bens. Corta também, ok? Letra D, articulada pelo Estado, monopolizou as riquezas da região, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e não pagavam tributos. Corta, não pagar tributo. O Estado existe quase que solidificado em cima desses tributos que lhes são pagos para a construção de obras públicas, para a manutenção dele. Então, corta também. Fazer mais um de Egito, pessoal, depois a gente passa para a Grécia. Bora lá. Ficou alguma dúvida dessa? Eu acho que não. Vocês foram bem enfáticos em apontar a alternativa correta. Isso aí. Obrigado, Nath. Era A mesmo, Andrei. Era A mesmo. As 365 setas não erraram. Vamos lá para a próxima, então. Vocês estão afiados, vocês estão afiados. As questões que vocês cometeram alguns erros, assim, foram justamente no que eu falei, eram questões que tinham alternativas que já serviam para induzir ao erro. Isso é uma coisa muito chata de lidar em história quando você está inseguro com a questão. Toda vez que você percebe um
todos, um nunca. Quando você percebe que a coisa fica específica demais, você pode desconfiar. Então, bora lá. Ó. Em 3200 a.C., Menés ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Letra A. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios. Letra B. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo, em que os faraós promoveram uma aliança entre a religião e a política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como reis. Letra C. Um governo democrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Letra D. Somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. Pessoal, a gente com qual alternativa aqui? Legal, já tem seta na D, seta na B. Vou pedir para vocês economizarem nas setas dessa vez, tá, pessoal? Uma seta por pessoa já deixa bem claro para mim qual que vocês estão apontando. Seta verde, seta roxa, seta preta, seta vermelha, 150 setas azuis. Eu não sei quem está fazendo, mas assim que eu descobri, eu já bloqueei as setas azuis. Letra B, Melissa, obrigado. Uma setinha vermelha. Agora a pessoa das setas azuis mudou a cor da seta para me despistar. Beleza. B. Teocracia, forma de governo do Egito Antigo, em que os faraós promovem aliança entre religião e política, uma vez que eram adorados como deuses e respeitados como reis. Verdadeiro. Como vocês podem se lembrar, o faraó ele era visto como deus na terra, a sua família era vista como descendente direta dos deuses, né? A gente não fica com a A, então, porque a fala que os deuses são considerados mais poderosos que os indivíduos egípcios, quando na verdade é o contrário. A gente vai ter o faraó visto tanto como um deus na terra, que rebeliões muitas vezes serão suprimidas ou não acontecerão por medo de que o faraó possa acabar com a rebelião, porque ele ser um deus. Letra C, fala em um governo teocrático em que o indivíduo é governado por um faraó que não é visto como um deus, quando teocracia tem a ver com esse poder que tem base na religião. Letra D fala do Mentuhotep II, conseguindo promover monarquia teocrática. A letra D é o caso que eu falei. Fica muito específico, você já começa a duvidar. É que no caso a B ela era muito óbvia pra gente. Recebi uma dúvida aqui sobre a religião dos egípcios. Os egípcios eles eram politeístas, tinham vários deuses. Eles eram deuses com formas humanas e cabeça de animais, muitas vezes, como Anubis, que tinha uma cabeça de chacal, Ra, que tinha uma cabeça de falcão, Horus com cabeça de falcão, Sete com a cabeça, se eu não me engano, de tapir. A gente vai ter Bastet com cabeça de gato. Deixa eu ver se eu consigo lembrar algum outro aqui. Não vou lembrar outros deuses, quais que eram os nomes específicos dos deuses. Eu lembro que tem uma deusa com uma cabeça de Hathor, que tem uma cabeça de boi. E eles acreditavam que esses deuses, cada um governava campos diferentes da vida. Então a gente vai ter deuses que cuidam da pós-vida, que é o caso de Anubis, que cuida da própria entrada no reino dos mortos. A gente vai ter Ra e Horus, que vão meio que dividir assim, a posição do Deus Sol, embora eles tenham finalidades diferentes. Vai ter a Hathor, que vai ter relação com a fertilidade nos campos. O Sete, que é o inimigo histórico de Osíris e Horus. Vai ser uma religião pautada numa crença fortíssima na vida após a morte. É daí que vai vir, inclusive, a mumificação dos faraós, certo? A conservação dos faraós para essa pós-vida. Então, é uma religião politeísta, culto a vários deuses, deuses que governam sobre diversos campos da existência. Os faraós são vistos como deuses, descendentes de Osíris, e forte crença na vida após a morte. Bom, então agora vamos sair do tema Egito aqui. Bora pro tema Grécia. Lê?
Que bom, Lívia, que bom. Também já são 5h56, em 15 minutos a gente está encerrando essa primeira metade da aula. Dá uma pausa daí para a gente tomar uma água, etc. Então vamos lá, a primeira questão da Grécia aqui. O misclick é perigoso, você pode perder o farm, você pode se enfiar numa situação não muito legal na sua lane, você pode fazer o jungle tiltar com o misclick, é complicado. Vamos lá então, ó. Fatec. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Na antiguidade clássica, as cidades-estado representavam: letra A, uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Letra B, um recurso de expansão das colônias gregas. Letra C, uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Letra D, característica da civilização helenística no sistema político grego. Letra E, instituição política helenística no sistema político grego. Essa é uma questão mais puxada. Qual alternativa é a correta? Já tem a seta roxa na C? Estou admirando assim, a velocidade dessa seta roxa. Seta roxa na C. Seta verde na C. Estou me sentindo em problema de auditório. Outra seta verde na C. Tá, tô com a impressão que não surgirão mais setas. Beleza. Nesse caso, a gente fica com a C mesmo. A cidade-estado ela é marcada pela independência política, por isso cidade e estado. Não há um estado superior à cidade. A cidade ela é autônoma politicamente. E daí entrando então, por que as outras alternativas estão erradas? A fala que a cidade-estado é uma forma de garantir a participação ampla da população na vida política grega. Isso é para querer pegar vocês quando vocês estiverem pensando em Atenas. Atenas é uma cidade-estado democrática. Mas a gente vai ter diversas cidades-estado nas quais essa participação política não é ampla para a população. Exemplo clássico, Esparta. Esparta é uma diarquia, você tem 2 reis. Você não vai ter uma população ampla da população na vida política grega. Além disso, você pode discutir se a participação é ampla quando o conceito de cidadão é tão restrito. Lembra, Atenas, homem, maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Então, assim, a gente já tem diversas restrições para essa participação política da população. Letra B fala em recurso de expansão das colônias gregas. O que são essas colônias gregas? São cidades gregas que vão nascendo fora do território original da Grécia. Então, em ilhas vizinhas, litorais vizinhos, etc. Cidade-estado não é um recurso de expansão. É até meio difícil explicar o que está errado nessa questão, porque não tem nada que possa estar certo. É estranho pensar em cidade-estado como um recurso. Letra D. Característica da civilização helenística no sistema político grego. Olha que interessante. A civilização helenística tem a ver com como os gregos se reconheciam. Os gregos se reconheciam como helenos. Só que isso não é uma característica do sistema político grego. Isso é uma característica da organização do Estado na Grécia. E não uma característica do sistema político grego, como se o sistema político grego fosse uma coisa que estivesse imposta à Grécia. Isso era a forma como as cidades gregas se organizavam. E instituição política helenística no sistema político grego. Ele pegou a D, mudou característica por instituição política e está querendo fazer esse mesmo jogo com você, querendo colocar como se fosse uma coisa imposta por uma realidade grega às suas cidades-estado. Não era o caso. Então é a C mesmo, forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si.
coisa que eu quero chamar a atenção no enunciado dessa questão. Fala que os deuses do Olimpo eram feitos à imagem de bárbaros humanos. É legal apontar isso, porque esses bárbaros humanos eram no sentido de serem divindades orientadas por suas paixões e desejos. Essa representação das divindades orientadas por paixões e desejos é a divindade clássica grega, é o deus vingativo, é o deus que persegue aqueles que o desagradam, certo? Vocês podem perceber que o tema mais recorrente da mitologia grega são as escapadas amorosas de Zeus. O tanto de semideus que tem. Isso é uma coisa que vocês vão perceber. Hércules, Perseu, Teseu, Jasão, Orfeu. Tudo fruto da traição, do adultério de Zeus ou outros deuses. Isso é uma coisa que vocês vão perceber, inclusive, em revisões modernas da mitologia. O próprio Percy Jackson, protagonista, ele é filho de Zeus, mas não de Zeus e Hera, mesmo quando era esposa de Zeus. É filho de um adultério. Pessoal, dessa questão, alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Alguém ergueu a mão. Tem uma mão erguida. Eu vi a do Andrei. Tá. Alguém me disse que foi sem querer, pode passar. Beleza, vou passar aqui então. Ah, caiu, Andrei. Perguntei se tem dúvida, se tem alguma dúvida. Falei da realidade dos deuses, né, do Olimpo, como eles eram vistos como divindades superpassionais. E perguntei se eu posso passar para a próxima. Pode passar para a próxima? Pegou que é a C? Tá, explicar por que é a C de novo? Ah, beleza. É o seguinte, a organização cidade-estado, cidade-estado, o nome implica já que ela é uma cidade autossuficiente, que não há um estado, com E maiúsculo, esse estado superior à própria cidade. Então a cidade-estado é justamente uma forma de assegurar o quê? A independência política da cidade grega. Por ser um estado em si mesma, ela não depende politicamente de outras cidades. Não há um estado superior grego. A organização máxima do estado grego é a própria cidade. Elas são autônomas. Então a fala em população participando ativamente da participação política não faz muito sentido, até porque a participação política é restrita a pequenos recortes da população. A letra B fala em expansão das colônias gregas, outra coisa que não faz muito sentido, porque cidade-estado não é um recurso nesse esquema. Vem uma dúvida aqui se existe cidade-estado hoje em dia. Que eu tenha conhecimento, não. Seria muito difícil existir, até porque a gente já passou pela formação dos estados nacionais. Uma cidade-estado, assim, olha que esquisito seria uma cidade-estado hoje em dia. Seria pensar em, por exemplo, existe um país chamado Limeira. É meio complicado de pensar. E até por uma razão da modernidade. É impossível pensar em cidade-estado hoje em dia com a organização do mundo do jeito que está. Ok? Com uma economia tão globalizada, com uma dependência, um comércio, um diálogo tão forte, tão intenso entre os países, não faz sentido uma cidade que se isole politicamente em si mesma. Então, cidade-estado hoje em dia, não. A gente está já no período dos estados nacionais, dos países, das nações, ok? Posso passar para a próxima? Já são 6h05, acho que dá para a gente fazer mais uma e depois do intervalo a gente volta. Então, beleza. Bora lá. Aqui, opa, cliquei no botão errado. Quase desliguei o PC num misclick aqui, tá vendo? Misclick é uma coisa perigosa.
Às vezes você vai jogar Rift, você compra um cristal de mana de primeiro item. Eu fiz isso esses dias. Me doei pra caramba. Vamos lá então, ó. Próximo exercício, o NESP. Dentre os legados dos gregos, da antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, podemos citar: letra A concepção de democracia com a participação do voto universal. Letra B, promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte de jogos. Letra C, idealização e valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. Letra D, valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. Letra E, planejamentos urbanísticos segundo os padrões das cidades acrópolis. E aí? Qual alternativa? Setinha roxa na E. Setinha vermelha na A. Setona vermelha na A. Mais alguma seta a ser feita? Mais alguma letra a ser digitada? Seta amarela na C. Eu vi, tem uma seta num verde na A, uma seta cinza na B, seta amarela na D. Vocês estão bem divididos nessa questão, né? Vamos lá, então. Outra seta na B, mais setas na B. Vou apagar aqui, então, as setas e vou já discutir a resposta. O que a gente tem aqui, então? Letra A. Concepção da democracia com a participação no voto universal. A Grécia deixa um legado no sentido de entendimento da democracia, mas a democracia grega não compreende o voto universal. Eu falei na questão passada, inclusive. A própria democracia ateniense, que é tida como expoente máximo da democracia grega, só compreendia como participante na política, como cidadão completo, o homem maior de 21 anos, alfabetizado, filho de mãe e pai ateniense, certo? Então, o voto universal, ele não é uma coisa da Grécia. A noção de democracia, sim, mas o voto universal, não. O voto universal vai vir lá da Revolução Francesa, e os 790 e pouco, certo? Outra coisa importante, as mulheres na Grécia não podiam votar porque elas eram entendidas como muito passionais, imprevisíveis. A palavra histeria vem do grego istos, que é útero. Os gregos acreditavam, olha que bizarro, olha que anatomia fantástica. Os gregos acreditavam que o útero viajava por dentro do corpo da mulher, solto. Em algum momento ele atacava a capacidade de raciocínio da mulher, por isso ela não era confiável. É isso aí. Bizarrices de compreensões completamente erradas de anatomia, gênero e sexo. É uma coisa complicadíssima. Letra B. Promoção do espírito de confraternização por intermédio de esporte e jogos. Sim, esse era o espírito das Olimpíadas. Essa confraternização ocorria, motivada fortemente, no caso da Grécia, por motivos religiosos. Os esportes eram cultivados como festivais dos deuses, mas a tradição das Olimpíadas a gente manteve até hoje, com esse espírito de confraternização por intermédio de esporte e jogos, certo? Letra C. Então a gente fica com a B, tá? Letra C, você segura aí, chat. No final dessa primeira aula. Letra C. Idealização e valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. Então, o que a gente vai ter aqui nessa idealização e valorização do trabalho manual em todas as dimensões? Os gregos não faziam essa valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões, até porque
Nas polis, nas cidades-estado grega, havia uma valorização já do ócio, da filosofia, do discurso, da oratória, da vida política, que não compreendia necessariamente o trabalho manual. Então, essa idealização, valorização do trabalho manual em todas as dimensões não vai vir da Grécia Antiga. Letra D vai falar em valor artístico e expressão no mundo religioso e cristão. Grécia, não estamos falando em cristianismo, estamos falando em politeísmo grego, que vai ser depois apropriado pelos romanos, e aí os romanos vão passar por uma mudança religiosa para o cristianismo. E a letra E, fala do planejamento urbanístico segundo os padrões das cidades Acrópole. O que é Acrópole? O exemplo mais famoso de Acrópole, a Acrópole ateniense. Você vai ter aqui território, você vai ter uma colina aqui, certo? Você vai construir a sua cidade aqui embaixo. Então, esses aqui são os meus prédios, os meus lindos prédios, certo? Tem telhado, eu não sou um selvagem. Então, temos aqui os telhados dessas casas. E a Acrópole vai ser a cidade elevada sobre a colina, onde nós teremos palácios, templos. O exemplo disso é a Acrópole ateniense, onde a gente vai ter o templo de Atenas, Nikéu, Partenon, tudo isso, certo? Então, o que é a Acrópole? A Acrópole é essa cidade elevada sobre a colina, certo? Então, tá aqui o meu templo grego, ó, para admiração de vocês. Pessoal, fechou essa questão também? Então, ó, são 6h13. A gente dá uma pausa agora, a gente volta às 6h30, beleza? Então eu vou encerrar a chamada. 6h30 a gente volta, a gente continua esses exercícios revisionais. E daí a gente volta com esses exercícios, tudo dá uma continuada para pegar mais exercícios de Grécia, pouco de Roma também. Roma tem bastante coisa legal para ver. E por último, o período da Idade Média. Esquenta não, Luca. Vou fechar aqui então. Até daqui 15 minutos, pessoal.